Se você chegou aqui, realmente você é curioso, fofoqueiro, Aloprado, animado. descarado. O vocabulário acabou. Gente, tá horrível essa abertura. Mas é o que tem pra hoje. Eu estou muito feliz. E sim, é o nosso primeiro episódio. De Cuscuz do Pop! Esse é o nosso primeiro episódio. E é um episódio especial, episódio de Halloween. Sim, gente, é o nosso episódio, assim. Inclusive, Felipe. Pera lá. Vamos se apresentar primeiro. Eu sou o Mate. E eu sou o Fê. E esse é o nosso cantinho da fofoca, chamado Cuscuz do Pop. E sim, o Cuscuz do Pop está com uma nova cara. Agora somos podcasters. Nós somos videomakers. Somos podcasters. Somos Latinos. Somos... eu sou o que eu quero ser. Eu sou o que eu posso ser. Eu queria ser muito mais do que eu sou. Mas hoje é o que eu posso ser, é isso. Exato, e de fato é isso. De fato é isso. Mas o negócio é o seguinte, esse nosso primeiro episódio especial Halloween, a gente queria fazer uma coisa focada no nosso público cuiabano, né? Porque é uma cidade quente, né? Uma cidade calorosa. É uma cidade caliente. É uma cidade, assim, que abraça todo Latina. mundo, né? Só não abraça a gente, né? Porque a gente abriu uma caixinha de perguntas lá pra mandarem história e recebemos um total de 0 pessoas. Fala. Inclusive, eu estou com o meu e-mail aberto aqui. Tô dando F5 a cada 5 segundos pra ver se não chega uma história. Mas, infelizmente, não chegou. Até o momento, não chegou nenhuma história. Engraçado que deve ter dado um problema no fio da internet. Não, com certeza. Porque não chegou nenhuma história no nosso e-mail. Nem na caixinha de perguntas. E nem no meu WhatsApp. Porque eu mandei mensagem pros meus parentes também. E ninguém me respondeu. Nossa, e eu mandei pra minha mãe. A minha mãe visualizou minha mensagem e não me respondeu. Eu falei, e aí? Me manda a história. Ela me mandou um vídeo de culinária, mas não respondeu minha pergunta. Fingiu demência. Engraçado que ela te ligou agora pedindo atestado. Faltar aula, mas responder a pergunta pra te auxiliar, pra ajudar um artista local LGBT. Fale por você, eu sou hétero. Ai, gente, do nada o Exponent aqui vai cagar. Desculpa, ninguém sabia, desculpa. Ai. Mas enfim, a gente não recebeu nenhuma história, entendeu? Então... Mas isso não significa que não teremos um episódio. Não significa, porque se não tem assombração, a gente cria assombração. O Assombração, inclusive, está aqui. Olá, Assombração! Seja bem nosso convidado especial. Assombração. Mas, gente, assim, Cuiabá é rico em história. Não só em história, né? Em cultura também. Não, mas posso falar uma coisa? Eu fui pesquisar sobre a assombração de Cuiabá porque eu queria histórias de fantasmas, aparições, coisas assim de terror. Uhum. E a primeira coisa que me apareceu lá foi minhocão. Nossa, que isso? Ai, que susto! Nossa, que sapão! Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Você tá entendendo? Sobre isso. Você vai falar sobre minhocão. Tem como levar a sério um bicho que chama minhocão? Eu não faço ideia. Exato. Esse é meu ponto. É isso, gente. É isso o episódio de hoje. Eu agradeço todo mundo e até logo. Mas, assim, Cuiabá, como eu estava dizendo, Cuiabá é rico em história, rico em cultura. E eu andei pesquisando aqui umas histórias, inclusive, bem interessantes. Sobre... Fala uma. Cara, teve um do Parque Mãe Bonifácia. Como que é a história? Eu vou falar aqui no episódio. Então, fala. Tô curioso pra saber qual que é a história do Parque Mãe Bonifácia. Então, pelo que eu sei, o Parque Mãe Bonifácia era um local de militares ali. Eu acho que era na parte ali de escravidão e tal. Não sei o ano exatamente. E aconteceu muitas mortes lá. E não era um parque ecológico. Hoje é um parque ecológico. Acho que vamos deixar uma imagem sobre do parque nas nossas redes sociais. E lá, parece que à noite apareceu uma mulher, algo assim. Não sei se era a Mãe Bonifácia. Inclusive, sabia que vai ter um filme da Mãe Será Bonifácia? que não era a Mãe Bonifácia que tava aparecendo? Então, A Mãe Bonifácia já não tá viva. Não, sim, eu sei, mas apareceu uma mulher que assombrava os militares.
mulher era a Amanda que tava indo correr 5 horas da manhã. Eu tenho uma prima que ela tá indo correr 5 horas. Indo correr não, ela tá indo pra academia, né? Mas ela mora do lado do parque, então assim. Vai que é ela. Não, mas tem essa lenda, assim, do Parque Bonifácio. Mas a gente vai falar. Não, eu já ouvi falar que o parque é assombrado, mas meio que se você vai no Parque Mãe Bonifácia 5 horas da tarde, quando o sol já tá se pondo, e você tá andando lá no meio, já dá medo, né? Vamos falar. Quando eu ia fazer caminhada lá, eu ficava morrendo de medo que quando o sol baixava, já começava a escurecer tudo, e parece que as pessoas começam a apressar mais o passo, e eu ficava agoniado, porque eu não Maninho, conseguia eu acompanhar. apresso o passo mesmo. Você nem vai. Eu começo que você nem vai, né? Pra apressar o passo. Eu presto passo pra terminar a trilha, né? Porque a trilha, eu já entro querendo terminar a trilha, né? Mas assim, ninguém respondeu nessa caixinha. E essa é a história que eu ouvi falar lógico, tem várias outras. Mas eu sei que você, Fê, trouxe algo pra gente. Tô errado? Tá errado sim, porque eu não trouxe nada. Eu não trouxe nada. Mas assim, eu pesquisei aqui ao vivo, né? Porque a gente faz as coisas todas ao vivo. Eu entendeu? não faço nada gravado. E ó, tem um beco que chama Beco do Candeiro, que é lá no centro, você conhece? Não. Eu também nunca ouvi falar. Mas a história é o seguinte: conforme um relato, esse comerciante, né, ele tinha um restaurante que servia refeições às pessoas que trabalhavam nos garimpos localizados na margem do córrego da prainha. Porque, pra quem não sabe, a prainha Não é uma praia. não é uma praia, tá, gente? Quem tá ouvindo esse episódio não é de Cuiabá, a prainha não é uma praia, é só um córrego mesmo, que é o que a gente tem aqui em Cuiabá, entendeu? Mas aí, esse comerciante, ele era casado com uma mulher que era muito bonita e ele morria de ciúmes dela. Tanto que ele nem deixava ela sair de casa pra ajudar ele no restaurante, que tava sempre lotado de homem e ele tinha ciúme, entendeu? E aí, um dia, alguém chegou e disse ter visto um homem entrando na casa dele. Esse comerciante, ele ficou muito nervoso, muito revoltado, e ele pegou uma faca e foi até a casa. Lá ele viu que tinha um homem deitado na rede. Só que ele ficou tão grilado, tão bravo, e sem olhar assim para a pessoa que estava deitada lá, ele começou a esfaquear no peito. E aí quando ele ouviu, era a mulher dele gritando. Peraí, mas ele foi lá pra Não, deixa eu terminar. desviver ela? Não, ele chegou lá e aí tinha uma pessoa deitada na rede, só que tava escuro, entendeu? entendi. E aí ele não ele ficou assim tão grilado que ele não viu quem que era o homem que tava lá, entendeu? E aí ele só começou a chuchar com a faca, entendeu? Uhum. E aí ele começou a ouvir a mulher dele gritar, falando que o cara tava matando o próprio pai. E aí esse babado aí aconteceu no início da colonização aqui de Cuiabá, pra exploração do ouro. Mas assim, você já teve experiências sobrenaturais? Olha, eu, particularmente, eu nunca tive, eu pelo menos não. Não, minto, eu já tive sim. Eu morei numa casa que ela era. Acontecia umas coisas meio esquisitas lá. Algumas pessoas, elas já tinham visto algumas coisas acontecendo na casa, mas eu, em particular, não tinha visto. Só que o que acontece? Começou a acontecer algumas coisas na vida da minha família, financeiramente, energeticamente falando e tal, pra quem acredita nesse tipo de coisa, né? Eu acredito. E aí a gente pediu ajuda para uma pessoa que tem mais esse lado espiritual avançado para poder auxiliar a gente na limpeza da casa. E aí eu lembro que eram algumas sessões assim que tinham assim de limpeza, que a gente lia o evangelho, não sei o que, essas coisas. E aí eu lembro que a gente fazia essas orações e lia o evangelho na mesa de casa. E aí do lado de fora da casa tinha cascalho, sabe? Cascalho. Então, quando os carros passavam no estacionamento, dava pra ouvir os carros passando, chegando por conta do cascalho. E aí, quando a gente começava a ler o evangelho, fazer essas orações, as coisas começavam a acontecer. Os cachorros começavam a latir. E aí eu lembro que uma vez a gente ouviu claramente assim, um carro passando, ouviu o barulho do cascalho, né, do carro. E aí quando a gente saiu do lado de fora, não tinha nada, assim. Nada, literalmente, nenhuma alma viva, né, no caso. E não tinha carro, mas eu lembro de ouvir isso. E aí eu lembro que esse médium, né, que tava auxiliando a gente na limpeza, eu lembro da gente sentado assim na mesa na cozinha, e aí tinha uns armários, né?
E ele falando, eles estão aqui, inclusive tem um que tá sentado ali em cima do armário olhando pra gente. E aí, tipo assim, que tudo, meu amor. Que Hum, tudo que tem eu sairia da casa, deixava. Deixava, Eu deixava. entendeu? Falava assim, pode ficar, meu anjo, tô indo. Claro, meu amor, eu saio assim da minha casa, você pode ficar, entendeu? Mas, assim, eu lembro que dessas coisas assim acontecendo na casa, e eu lembro uma vez também que nessa mesma casa, de chegar na cozinha e tá ligado assim o fogão, sabe? Sabe quando você liga o gás do Uhum. fogão? Aí eu não lembro se tava tipo só ligado o gás ou se tava a chama assim. Eu lembro que tava ligado, alguma coisa. Assim, de experiências sobrenaturais, acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu sei que minha avó tem muita experiência, mas eu mandei mensagem pra ela, não lembrava de nenhuma. Não, tem uma história que ela contou, mas depois eu conto. E você, já teve alguma experiência? Então, olha, eu tive uma experiência, assim, quando eu tinha uns. Eu fui coroinha, né? Não sei se eu já contei essa história pra você, que eu fui Sim. coroinha e tal. Só que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu sempre tinha um sonho, um pesadelo, assim, com um homem. Um homem, ele usava roupas escuras e pretas. E eu tinha muitos pesadelos com esse homem correndo atrás de mim. É muito nítido isso na minha memória. Ele corria atrás de você? E sim, eu corria. E aí eu já não sei se é parte do meu sonho ou alucinação. Eu via, quando eu acordava, eu via ele em cima do meu guarda-roupa. Meu Deus. Juro Até aí tudo Não, bem. quando isso Mas, acontecia, não, mas peraí, você sonhava que ele tava correndo atrás de você e você acordava e ele tava em cima do seu guarda-roupa? sim, Mas você via ele eu em cima do seu via, guarda-roupa cara, eu acordado? juro, e eu gritava, chamava minha mãe, falava, mãe, mãe, e minha mãe ia lá ver e falava, mãe, tem alguém aqui no quarto. E ela ficava lá me acalmando e tal. Mas E, aí, mas como que você via ele assim com a luz cara, apagada? ele tava meio que agachado em cima do. Na minha casa, era o guarda-roupa assim. Tem E aquele tinha um espaço. espaço, do teto do guarda-roupa ao teto, tinha um espaço. Nossa, mas assim, geralmente é tão pequeno o Não, mas é espaço. tipo assim, dava. Dava porque Dava quando pra era. ficar uma Aham, pessoa ali. dava porque quando a gente brincava de gato mia, eu me escondia lá. Meu Deus, o seu Sim. era o que? Guarda-roupa para pessoas com nanismo? Então, aí eu lembro disso. E isso não aconteceu uma, duas vezes. Aconteceu muito tempo. Eu tenho muitos episódios Mas você parecidos. conseguia ver ele, tipo, no escuro? Sim. Era uma E- sombra. mas você sabe que- Eu não via nitidamente. E olha só o detalhe. Eu era coroinha, certo? Aham. E aí, quando eu ia para. Toda quinta-feira tinha as rezas, né? E aí a gente fazia reza. Todas, Felipe. Juro por tudo que é mais sagrado. Todas as vezes que tinha reza, nesse período da minha vida, eu vomitava. Eu passava mal na roda de oração, sabe? Eu tenho Então, uma coisa pra te falar, Emily Rose. cara, eu sempre eu ficava assim, com vontade de vomitar e passando mal. E aí eu lembro que na igreja ninguém parava de rezar. Tipo assim. Gente, eles não te colocavam no meio da roda, não? E começava a rezar Não, pra então, você? eu ficava assim, eu tô querendo vomitar. E aí eu sentava e eles me davam coca, assim, alguma coisa pra beber e tal. Eu ficava ali no chão, no Toma uma sofá. coca aqui. E aí. E assim, eu não sei como parou. Só sei que um dia eu nunca mais tive. Eu não sei o que aconteceu. Assim, minha mãe, sei lá, fez uma limpeza energética em casa. Mas eu nunca mais vi. Eu não sei, não sei como falar quando isso parou. Só sei que parou, graças a Deus. Mas eu sei que nesse período que eu tinha essas visões, esses sonhos, toda vez que eu tinha que ir pro culto ali, pro grupo de oração, eu passava mal. Mas E isso acontecia quando você sonhava ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? não tem São nada a ver coisas com a outra. diferentes. Tipo assim, tinha esse episódio, e aí eu ligo assim, como era tudo nesse período, eu ligava uma coisa com a outra, né? Tipo, tinha um sonho. Você tinha uma história que você contava de um cara da Cartola, é essa história? É, essa da É cartola. esse Isso, homem? uhum. Ele usava um paletó, ele usava uma cartola. Só que eu não Ah, eu tô conseguia. arrepiado, hein? Eu não vi o rosto dele. Mas ele era uma presença assim que. Não era uma presença divina.
Tipo assim, aquelas coisas que você sabe que é Que- ruim. que é, tipo que é assim, ruim. É uma quando- energia pesada. ali. Quando eu tinha os pesadelos, era uma coisa apavorante. Eu sentia esse medo. E era só ele correndo atrás de você. Era, tipo assim, ele vinha pra cima de mim e sonho. Quando você corre no sonho, você não consegue. Parece que seu corpo não vai, né? Sim, você não sai do lugar. Exatamente. E aí tinha esses episódios que eu passava mal nos grupos de oração. E é isso, acho que foi a coisa mais sobrenatural, assim, que aconteceu comigo. Mas e aí, você parou de sonhar com ele? Uhum. Não aconteceu? Mas você via ele assim no guarda-roupa e nunca aconteceu nada? Ele nunca chegou a, sei lá, te atacar? Não, descer, porque quando E aí ligava a luz e ele sumia? Sim, Não, vai, fala. então, é porque assim, toda vez que isso acontecia, eu me cobria tudo e gritava minha mãe. E quando a minha mãe já tava no quarto, ela já tinha acendido a luz e, tipo assim, não tava mais nada lá, entendeu? Eu posso falar, eu ia morrer de medo de cobrir e na hora de tirar. Falei, seu não, bicho. assim, e era muito. Mas e no guarda-roupa você conseguia ver se você tava com uma cartola? Se era tipo a mesma coisa ou não? Ah, Não não, dava pra eu ver. sei o que você quer falar. Você tá falando, tipo assim, se era algo nada a ver, sabe? Quando, que nem em filme, você fala. Que é que, Não, tipo assim, às vezes a pessoa vê uma não, coisa e não, liga a não, coisa porque e você é, falou tipo, que uma o. estante. Não, porque você falou que o bicho que corria atrás de você usava terno e cartola, Aham. certo? E aí você, toda vez que sonhava, você via esse bicho. Você via uma figura em cima do seu Sim, guarda-roupa, e ele certo? tava com a cartola. É isso que eu ia falar. Ai, pavor. Não, sim. Pavor, posso falar? Sim, cara, juro. É Será que muito. você tava vendo o Homem Torto? Cara, O Homem então, Torto de Invocação do Mal? não, acho que não é, não chega a ser bizarro assim. Ele não, Ah, porra! O homem corre atrás de você, igual o Naruto, usando uma cartola, aparece no seu guarda-roupa, em cima do seu guarda-roupa, e você vem falar pra mim que não é bizarro você tá esse rindo da ponto? minha trauma de infância? Ah, então é isso. Desculpa. Então, esse foi um trauma durante muito tempo, assim, mas eu não. Da minha Você tá trauma. rindo? É isso mesmo? Não. Nossa. Não. Eu tô com alergia. Minha rinite atacou hoje. Mas é esse episódio, assim, nunca sei, eu não sei te falar, queria muito saber te falar. Cara, Quando parou? mas Eu é só sei que bizarro? parou. Isso é bizarro? Eu ficaria com medo? Nossa, eu ficava Inclusive, muito com depois medo. de adulto, eu ficaria com medo. E quando isso acontecia, eu só dormia com a minha irmã, que eu dividia quarto com a minha irmã, né? E eu dormia, tipo, ela dormia na cama, eu dormia, tipo, no bicama, né? Com um colchão embaixo. Uhum. E quando isso acontecia, eu ia pra cama dela, tipo, eu não conseguia dormir sozinho. Pavor. Mas eu lembro que quando eu era criança, né, meus pais tinham um hotel. Esse hotel, ele é de 2 andares. Existe o prédio até hoje, enfim. Não é mais hotel, é outra coisa. Mas eu lembro que algumas pessoas, assim, tipo umas 3 pessoas, elas sempre falavam que no andar de cima, no final do corredor, e isso é uma coisa assim, muito de filme de terror, né? Mas eu acho muito curioso porque as pessoas falavam a mesma coisa. Tipo assim, pessoas que não se conhecem falavam a mesma coisa, entendeu? Que eles viam uma mulher de preto no final do corredor. E aí eu lembro que quando eu era criança, eu tinha que. Dava tipo assim, umas 5 horas da tarde, começava a escurecer e eu tinha que subir no andar de cima só pra acender a luz desse corredor. Cara, eu subia num cagaço. E aí eu tinha que subir, e aí eu apertava o interruptor da luz e saía correndo, assim, eu tinha que descer a escada, não sei como que eu não caí dessa escada. Mas eu morria de medo e eu lembro muito das pessoas falando que eles viam uma mulher de vestido preto lá em cima. Eu nunca vi, mas foram, tipo assim, umas 3 pessoas que viram e falavam isso. E um detalhe, né, que o hotel era nesse mesmo terreno da minha casa. Então não tinha como você mudar ali, era tipo assim, era o local de trabalho e sua casa. Exatamente. Tipo, tinha um hotel e no terreno de trás, que era o mesmo terreno, né? Tinha uma divisão ali de um muro, sei lá, alguma coisa assim. Era a minha casa. Então, querendo ou não, tava no mesmo solo, digamos assim, entendeu? Então, eu acho que muito da energia desse hotel ia também pra energia da casa. E eu lembro também das minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mais novas que eu, e eu lembro de afilhados, assim, da minha mãe indo dormir lá em casa, no quarto delas, e chegar na minha mãe falando assim: Dinda,
tem um homem dentro do quarto, tem um monstro e, sabe, umas coisas assim meio bizarras. Que eu fico Sim. assim, Mona, vamos acender uma vela, Nossa, vamos jogar um sal nossa, grosso aqui. você falou de irmã, eu lembrei uma da minha irmã. Eu tenho uma irmã chamada Jaqueline, inclusive, um beijo, Jaqueline. Um beijo, Jaque. A gente morava nessa casa, né, no Jardim Imperial, aqui em Cuiabá. E aí, eu não sei se foi em 2014 ou em 2015, nós mudamos de casa, a gente foi pra uma casa ali pro lado do Tijucal. Aham. E aí minha mãe, assim, achou uma casa super barata, assim, um aluguel super tranquilo. E aí a gente mudou. A casa era muito grande. Você já foi lá, eu acho, né, Felipe? Já A foi. casa é muito grande, tem piscina e tudo mais e tal. Mudamos, tinha meu quarto, a gente ficava nos quartos dos fundos. E à noite, eu, Matheus, nunca ouvi. Mas a Ah, minha irmã falava assim, que ouvia uma criança chorando. ah. Eu nunca ouvi. E aí Não, já ela. começa que se tem uma criança chorando dentro da minha casa, primeiro que eu ia ficar puto, que tá tirando a minha paz, entendeu? Juntar criança e cachorro pra tirar a paz dos outros. Segundo que se tá chorando dentro da minha casa e eu não tenho criança, você Exatamente. tá entendendo? Sim. Aí ela ouvia uma criança meio que chorando ali na porta. E assim, ela nunca ia ver, né? Porque só em filme de terror que você vai atrás pra ver as coisas, né? E aí ela falava isso pra mim e pra minha mãe, né? Tipo assim, eu tô ouvindo. A gente tem vizinho com criança, porque todo dia à noite eu ouço choros, assim, de criança e tal. Isso aconteceu, tipo, não sei, 2 semanas, assim, que ela ouvia direto. Uhum. E aí a minha mãe foi falando com uma vizinha ali, fazendo a vizinhança, sabe? Tipo, Uhum. fazendo o network ali dela, com as vizinhas. E aí, Fofocando com os exatamente. vizinhos. E aí a minha mãe perguntou, vizinha, você tem criança? Você tem bebê e tal? Eu, não. Aí a minha vizinha, por quê? Aí eu fiquei, não, é porque minha filha anda é, ouvindo uns choros de bebês, assim, chorando na madrugada. E aí minha mãe falou assim, eu achei que era alguém aqui da vizinhança que tem criança de noite, né? E que tá chorando. Aí eu falei, não. Mas aí a vizinha falou assim, mas ela tá ouvindo choros todo dia? Ela falou assim. Aí a vizinha vai e conta pra minha mãe. Então, Eu tenho uma coisa pra te contar. exatamente. Senta aqui. Então, os proprietários da casa, eles perderam a filha dele na piscina. A criança morreu dentro da piscina. Quer mais um café? E aí, a mãe da criança não suportou ficar mais na casa e decidiu vender, tipo, alugar, vender, desfazer da casa, porque ela não. Não conseguia ficar lá. Exatamente. E aí ela pegou e se mudaram. E aí, pra alugar rápido, pra ter um dinheiro ali, né, pra fazer, ela alugou, tipo, por preço de banana, um aluguel pra gente. E não contou. Era uma casa alugada, então. Sim, e aí, tipo assim, não teve tem um detalhe, sabe? Tipo assim, Sim. o gerente enlouqueceu, toma aqui a minha casa. A sua mãe assim, nossa, que barato esse aluguel aqui, só Exatamente. um pastel uma carapa, Sim, que ela falou, tudo. mas tem um brinde, sabe? Ela não falou nada sobre isso. Mas aí, como eu disse, a minha mãe, ela é descendente indígena, então ela acredita muito nessas coisas de raiz, Ela anda de energia. mão dada com a assombração. Pra Aí, ela é aí ela ficha. fez lá acendeu uma vela lá, fez uma oração, nunca mais a gente ouviu nada. Gente, tá vendo? A realidade é que se você acender uma vela pras coisas boas, entendeu? Já vai melhorar muito o clima da sua residência, se for assombrada, da sua vida, entendeu? Então, o segredo é justamente esse: acender uma vela, entendeu? Fazer uma oração, ir numa missa, comer bem, se vestir bem, ter praticar o bem, falar sobre o bem ser do bem. e outras coisitas a mais. Com certeza. Mas é isso, as minhas histórias, assim, bizarras, assim, que aconteceram comigo. É babado, Mas, assim, na minha família tem muita coisa, muita história, assim que é Só mais questionável. uma pra fechar, que eu lembrei da minha avó, porque a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, né, e pediu pra mandarem histórias ou pelo Instagram ou pelo e-mail. E, né, gente, eu sei que
É que as Gente, pessoas têm uma vida, né? São CLTs. Vamos falar que é uma verdade? É que a gente recebeu muitas histórias e a gente não conseguiu selecionar só uma, entendeu? Não é Sim. porque ninguém mandou nada. Sim. Essa é a A realidade. gente fez igual a cartinha do Silvio Santos, quando ele jogava as cartinhas pra cima, assim, e pegava, né? Sim, a pessoa pede PlayStation e ganha uma o jogo da paçoca, vida. entendeu? Mas eu cheguei a mandar mensagem para alguns parentes também, e a minha avó me respondeu, inclusive um beijo para ela, dona Rosete, um beijo para você. Um beijo, dona A Rô. única que me respondeu e me contou uma história. É fã, né? Fã, ela apoia os artistas Ela locais, apoia, né? E aí ela tava me contando uma história de quando ela era criança, assim, há muito tempo atrás, né? E ela tem um irmão também. E na época eles andavam de carroça. E ela conta que em uma estrada rural lá, que não tinha nem asfalto nem nada, o meu bisavô, né? O pai dela, andava com essa carroça ali no meio desse mato, né? E aí tinha o cavalo, obviamente, que eu não lembro o nome Ufa, tem um cavalo. Ufa, que bom que andava de- a carroça tá sendo guiada pelo cavalo, que bom, meu amor. A carroça sendo guiada igual A gente já aquelas tá falando- carroças do A gente já tá do falando de Harry Potter. assombração, a gente já tá falando de assombração, vai que a carroça tá sendo guiada por alguma coisa sobrenatural. Mas era por um cavalo vivo mesmo, entendeu? Ufa. Não, mas dizem que os cavalos, eles sentem, né, as coisas. Igual o cachorro O também. Não, mas o cavalo é babado também, porque ele sente feroz. E agora vamos falar uma verdade. Numa fazenda, o tanto que esse cavalo deve sentir, meu Deus, não deve ter paz na fazenda, né? Porque eu acho que tem muita coisa bizarra acontecendo Em na fazendas? noite, eu acho. Ah, Na fazenda em si, tem mato, né? Mato já é Sim. meio místico, então. Mas enfim, isso é tópico para outro episódio. E aí ela conta que nessa área que eles passavam era uma área assim de escravos, né? Numa época assim mais antiga, na época da escravatura, era uma época de escravos e morriam muitos escravos ali. E aí, quando eles passavam de noite, eles ouviam muitos gemidos no mato. Muitos gemidos. E aí eu fiquei assim, tá bom, mas será que realmente era uma assombração? Será que não era uma outra coisa? E ela fala que não, porque o cavalo, ele ficava nervoso, ele não queria ir pra. Tipo assim, ele não queria passar, Seguir sabe? Ele não viagem. queria seguir viagem. E aí ela conta que eles ficavam morrendo de medo e essas coisas aconteciam de noite, porque eles passavam de dia lá e era tranquilo, não ouvia nada, não tinha nada. Mas quando chegava a noite, eles não conseguiam ir porque o cavalo não seguia a viagem, eles começavam a ouvir esses gemidos no mato, enfim. Hoje em dia, se a gente ouve gemido no mato, a gente não vai achar que é assombração, né? É difícil dele. A gente acha que é o chupacu de Goiânia. Mas não, bizarro. Não, Fica morrendo de medo. Nossa, porque assim, imagina um cenário onde você tá num lugar escuro, Não, e numa carroça, só numa você tá totalmente, carroça, assim, solto. exposto, e aí, tipo, você começa a ouvir. Mas a sua avó ouvia? Ela ouvia os gemidos, ela e o irmão dela, todo mundo ouvia. Eu juro, eu nem falava, não quero ir pra casa, não, eu vou voltar. Não, sem condições, cara. E aí eu sei que ela conta essa história aí. Mas minha avó, ela tem algumas outras histórias. Eu acho que ela não tava lembrando também. Mas ela me mandou essa e eu quis compartilhar com vocês porque é bem bizarro, né? Eu me Nossa. coloquei na situação e fiquei assim. Ou de que eu não iria nessa estrada. Mas é isso. É isso. E se você. Tem uma história de assombração? Dá pra mandar ainda, não dá, Mate? Espirrei. Eu fiquei ansioso aqui. Desculpa, gente. É muitas ideias. Tá muitas querendo ideias. falar, Eu quero mas- falar e tal. Mas se você tem uma história de assombração que aconteceu com você, não precisa ser só de Cuiabá. A gente quis focar no público cuiabano, mas o público cuiabano quis abraçar a gente dessa vez, né? Sim, mas eu vou dar mais uma chance. Se você que mora na capital cuiabana e você também que não mora em Cuiabá, deixa aqui nos comentários ou manda uma mensagem pra gente falando sua história Assombrada. sobrenatural, bizarra, que for. A gente vamos ler no próximo episódio? A gente vamos ler? Nós vamos ler no próximo episódio? Nós leremos? Vamos pensar no assunto? Lere. Lê. Não, mas mandem as histórias pra gente, manda na nossa DM ou no nosso e-mail, porque nós somos chiques, nós temos um e-mail que é o comercial cdpop@gmail.com, mas vai estar na descrição também. Inclusive, tem as nossas redes sociais, vocês podem estar seguindo a gente lá, porque a gente vai postar conteúdo.
por favor, vamos apoiar o artista local. Vamos apoiar, gente. Vamos dar essa força aí, entendeu? Porque aqui é um podcast democrático. A gente vai falar sobre tudo, sobre todas, entendeu? Só vou dar uma explicadinha aqui. O Cuscuz do Pop é um podcast agora, né? Nesse novo formato. Vamos contar nossas histórias, vamos entrevistar personas. Você vai encontrar aí umas personas bem polêmicas, umas pessoas bem interessantes. E também você vai encontrar Que não pessoas. são interessantes também, né? Também. Também, porque a gente aceita todas. Inclusive podcast nós pra dois todas. somos duas pessoas É interessante. É interessante, foi o que eu quis dizer. Não é interessante. Interessantes, exatamente. Mas vamos trazer também pessoas com Também não conhecimento para pessoas- motivar. Porque às vezes a gente precisa só de uma motivação. Exatamente. E aqui a gente vai falar sobre feitiçaria, Bruxaria, homossexualidade, diversidades. naturalidades. É sobre isso. É sobre isso. Mas é isso, gente. Temos o nosso primeiro episódio. E se você chegou até esse final, você é guerreiro. Você Sim. tá aqui realmente pra apoiar. E se você gostou desse episódio, por favor, curta, compartilhe com aquele seu amigo que vai gostar da gente. E ele siga vai a gente gostar. aqui também, viu? Siga a gente aqui, avalia e comenta, porque ajuda muito a gente, viu? E nesse mês de estreias, a gente vai soltar mais alguns episódios surpresas durante a semana. O podcast vai ser em formato de áudio, mas também vão ter alguns episódios em formato de vídeo. É, porque a gente é democrático, a gente, entendeu? Sim, exatamente. É pra todas as plataformas. E eu espero que vocês tenham gostado desse... Eu gostei, você gostou? Eu amei tá aqui, eu amo conversar. Eu também amo conversar. Se for sobre terror, então, meu amor. Exatamente. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.